aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje eu estou aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia, com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Hoje seguindo falando do Renascimento, mas indo agora para um outro capítulo, vamos dizer assim, dessa nossa história. A gente falou bastante aí nos últimos vídeos, desde o comecinho, na verdade, dessa parte do Renascimento, sobre o Renascimento de fato, esse resgate dos textos antigos, de escolas helenísticas, de Platão, de Aristóteles e tudo mais, e da influência disso. Hoje a gente vai para uma parte diferente, para um outro lado desse período, que é a dimensão religiosa dele. Vocês sabem bem, e essa época, século XVI principalmente, é a época em que ocorrem as reformas protestantes. A reforma protestante com seus vários representantes. E justamente nesse contexto, muitas discussões religiosas vão ser suscitadas, e é justamente disso que a gente vai falar neste vídeo e nos seguintes. Hoje, especificamente, a gente vai falar de um autor que não chegou a ser um reformador protestante, mas é um autor que está nesse momento da história da igreja e que fala de temas teológicos que acabam tendo bastante relevância filosófica também, que é o Erasmo de Roterdã. Mas antes de ir para o conteúdo propriamente dito desse vídeo, eu gostaria de lembrá-los que vocês podem apoiar o canal financeiramente de algumas formas. E quais formas são essas? Bem, primeiramente, você pode ir aí na descrição e comprar os livros do Reale e do Antiseri pelos links. Se você comprar pelos links, sai pelo mesmo preço se você comprasse na Amazon normalmente, mas eu ganho uma comissão em cima do valor que você pagar. Para você sair igual, eu ganho uma comissão, todo mundo sai ganhando no final. Bom, além disso, vocês podem clicar no botão Valeu aí embaixo, fazer uma doação pontual pela chave Pix, que está aí embaixo também, ou doar pelo Superchat durante alguma live que estiver rolando por aqui. Mas além disso, a melhor forma pela qual você pode me apoiar é o Apoia-se. O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal em que você seleciona qualquer valor, no meu caso a partir de R$2, para me doar mensalmente. Dessa forma, por mais que você dê uma quantia que pode ser considerada pouco dinheiro sob certo aspecto, como R$2 mesmo, eu vou ter a certeza de que vou receber aquilo depois. E se todo mundo me doasse R$2 por mês, no fim das contas seria muito bom. Então, fica aí o convite. E além de você, obviamente, se sentir muito feliz com esse apoio que você vai estar me dando, você vai receber uma outra recompensa, que é um agradecimento aqui no começo dos vídeos de História da Filosofia. Então eu gostaria de agradecer aí ao Cássio, à Andressa, ao Luiz e ao Denício por serem nossos 4 atuais apoiadores no Apoia-se. Então muito obrigado, gente, muito obrigado mesmo. E você que está ouvindo aí, se não for apoiador, clica no link aí embaixo, entra no Apoia-se e não deixe de apoiar. Mas enfim, vamos começar o vídeo então. Bom, gente, então, como eu ia dizendo, hoje a gente vai falar de Erasmo de Roterdã. E, como sempre, vamos lendo o que o Reale diz aqui e comentando em cima disso. Todo pensamento humanista renascentista é perpassado por um poderoso frêmito e por grande anseio de renovação religiosa. Vimos, inclusive, que a própria palavra renascença apresenta raízes tipicamente religiosas. Então, a gente já falou disso no começo, quando foi falar de... Acho que lá nos primeiros vídeos desse terceiro volume do Reale, a gente falou sobre a origem religiosa desse termo renascença, que nesse período acaba sendo aplicado para várias dimensões da cultura, então pensando aí especialmente uma revivescência da cultura antiga, desses textos clássicos, ou de muitos deles pelo menos, mas no fim das contas isso tem uma origem religiosa. A renascença, essa ideia de renascer em Cristo, o batismo como justamente um renascimento na graça e tudo mais. Então esse termo tem uma origem religiosa, está sendo aplicado aqui a vários âmbitos da sociedade, da cultura, melhor dizendo. Como, por exemplo, essa parte do retorno dos clássicos, da filosofia e tudo mais. Mas ela também vai ter uma valência religiosa nesse período. Também vai haver um anseio por renovação religiosa nesse momento da história, e eu já tinha mencionado isso em alguns lugares. Mas é justamente isso que a gente vai estudar com um pouco mais de detalhe a partir de agora. Também vimos emergirem temáticas especificamente religiosas em alguns humanistas, e a grandiosa tentativa de construir uma docta religio in fitino, bem como a posição análoga de Pico. Então, preocupações religiosas já havia, a gente viu aqui, especialmente no Marcílio Fitino, a gente mencionou isso num certo momento. E, bom, então a religião e as preocupações religiosas estão bastante difundidas aí entre esses autores.
Mas a explosão da problemática religiosa, por assim dizer, ocorreu fora da Itália, que, enfim, é a origem daqueles autores que a gente estava vendo, né, nos últimos vídeos. Assim, em geral, né? Mas ocorreu fora da Itália, então, uma grande explosão da problemática religiosa, com o Erasmo de Roterdã e, sobretudo, com Lutero, e depois com os outros reformadores. O primeiro, Erasmo de Roterdã, pôs o humanismo a serviço da reforma sem romper com a Igreja Católica. Já o segundo comprometeu o próprio humanismo e quebrou a unidade cristã. Então vejam, né, Lutero é uma figura que dispensa apresentações e Erasmo de Roterdã é uma figura que tem seus traços parecidos, né, tem um anseio de reforma que até certo ponto é bastante análogo, mas que não vai romper com a Igreja como o Lutero fez. Né? Ele vai continuar no interior da Igreja Católica, como a gente já vai ver, ele vai ter uma crítica mais tênue, apesar de bastante significativa. Né? Então, no próximo vídeo a gente vai falar do Lutero, mas agora, por enquanto, a gente fala do Erasmo. Desiderius Erasmus, esse é o nome latinizado do flamenco Gertz, deve ser assim que se fala, nasceu em Roterdã em 1466 e talvez tenha sido em 1469, né? Parece que tem discordância com relação a isso. Então, Desiderius Erasmus é o nome pelo qual ele é conhecido, né? Erasmo de Roterdã, mas o seu nome, assim, da sua região, né, é Gertz. Ordenado sacerdote em 1492, pediu e obteve dispensa do ministério e do hábito. Então ele chegou a ser sacerdote, mas deixou de ser depois. Mas nem por isso seus interesses religiosos se enfraqueceram. Em muitas de suas posições teóricas, sobretudo na crítica à igreja e ao clero renascentista, embora de forma atenuada e com grande fineza, ele antecipou algumas posições de Lutero, tanto que foi acusado de ter preparado o terreno para o protestantismo. Então vejam, ele tinha muitas críticas à igreja da época, chegou a ser acusado de ser um precursor aí do cristianismo, do protestantismo, perdão, mas, enfim, ele é mais atenuado, ele é bem mais de boa com relação a isso. Inclusive ele vai dizer aqui, né, depois da flagrante ruptura de Lutero com Roma, Erasmo, que então eles eram contemporâneos, né, bom salientar isso, Erasmo não se alinhou com ele, né, com Lutero, chegando até a escrever contra ele. Um tratado intitulado Sobre o Livre-Arbítrio. Então vejam, né, ele, num certo sentido, né, pode parecer que ele preparou o terreno para a reforma protestante, mas quando a reforma eclodiu, ele se afastou dos reformadores, né, especialmente aqui do Lutero, com quem ele teve embates diretos, né, um escreveu contra o outro e tal. Então ele até chegou a escrever um tratado sobre o livre-arbítrio, defendendo o livre-arbítrio diante da posição do Lutero, que o negava. Né? A gente vai ver isso no próximo vídeo. Mas também não se alinhou ao lado de Roma. Né? Então se afastou do Lutero, né? Rejeitou a posição radical do Lutero, mas também não ficou do lado da igreja, dado que ele também tinha críticas a ela. Preferindo ficar numa posição própria ao assumir a ambígua posição de neutralidade, que lhe foi favorável por certo período, com o correr do tempo foi-lhe prejudicial, deixando-o isolado e sem seguidores. Né? Então vejam, né? Ele não quis também fazer o partido da igreja, e isso acabou, ele ficou nessa posição meio neutra, e isso acabou depois fazendo com que ele se isolasse, né? Não tendo muitos seguidores e tudo. E assim a grande fama que granjeara em vida acabou se dissolvendo rapidamente depois de sua morte em 1536. Então vejam, né? Tanto que o Erasmo, assim, a gente não ouve falar, né, de uma tradição erasmiana em termos de filosofia ou em termos de pensamento. Né? Fala-se muito mais do Lutero do que do Erasmo de Roterdã, quando a gente está falando dessas problemáticas que estavam eclodindo nessa época. Entre suas obras merecem especial menção o Manual do Soldado Cristão, os Provérbios, o Elogio da Loucura e o Tratado sobre o Livre-Arbítrio, já citado, e além disso suas edições dos Padres da Igreja e, sobretudo, a edição crítica do Novo Testamento com sua relativa tradução. Então vejam, né, muitas coisas aqui. Nota-se um interesse sobretudo religioso nessa produção. E a gente vai falar um pouco sobre a questão do livre-arbítrio um pouco depois, mais quando for falar do Lutero mesmo. Mas a gente vai focar bastante nesse vídeo aqui, nessa questão nessa obra que é o Elogio da Loucura. Mas antes disso, antes de entrar no Elogio da Loucura, a gente vai falar um pouco sobre
a concepção que ele tinha de filosofia, né? Qual que é a relação disso com o cristianismo, como é que ele estava enxergando isso nessa época, né? Erasmo tinha aversão à filosofia, entendida como construção de tipo aristotélico escolástico, centrada sobre problemas metafísicos, físicos e dialéticos. Contra essa forma de filosofia, adota, aliás, tons quase de desprezo. A única obra que eu particularmente li do Erasmo foi o Elogio da Loucura, do qual a gente vai falar daqui a pouco. E realmente, ali é bem claro, né? Tudo bem que lá ele debocha muito de tudo, né? Ele debocha muito de muitas coisas. Mas realmente, assim, essa coisa dessas preocupações dos escolásticos com uma série de esse tipo de questões mais dialéticas, metafísicas e tal, você vê que ele tem um certo desprezo por isso. Chega a debochar bastante dessas iniciativas. Então ele é bastante contrário à filosofia, se é isso que se entende por filosofia, né? A filosofia das universidades, como vinha sendo feita nos últimos séculos. Agora, vai ter uma certa filosofia que ele vai valorizar. Né? Que filosofia é essa? É para Erasmo o conhecer-se a si mesmo ao modo de Sócrates e dos antigos. E aí a gente vê uma aproximação com Michel de Montaigne, que foi o objeto, né, do nosso último vídeo. Foi o autor de que a gente tratou no último vídeo. Então, conhecer-se a si mesmo ao modo de Sócrates e dos antigos, que é um conhecimento sapiencial de vida. E, sobretudo, é sabedoria e prática de vida cristã. Então não é especulação abstrata, né? Não necessariamente, não fundamentalmente isso, mas é uma sabedoria voltada para o modo de viver bem. Né? Conhecendo-se, sabe-se como é e vive-se bem dessa forma. Né? Daí você pode derivar uma postura existencial, um comportamento na realidade. E vejam, né? Não é simplesmente uma prática qualquer, né? Não é uma prática, vamos dizer assim, filosófica, né? Tradicional das escolas filosóficas, então não é uma prática exatamente estoica, não é uma prática epicurista, mas é uma prática cristã. E a sabedoria cristã não tem necessidade de complicados silogismos, podendo ser alcançada em poucos livros, os Evangelhos e as Epístolas de São Paulo. Então não precisa ficar lendo aquelas sumas dos escolásticos, aquele bando de texto com questões, objeções e não sei o quê. O que importa, né, para ter um modo de vida cristão e para exercer, portanto, uma filosofia cristã, né, uma boa filosofia, uma filosofia adequada, na visão do Erasmo, seriam os evangelhos e as epístolas de Paulo. Né? Basicamente aqui, então, o Novo Testamento. Isso já é o suficiente para ter um modo de vida cristã. Escreve Erasmo. Que outra coisa é a doutrina de Cristo, que ele próprio denomina renascença, senão um retorno à natureza bem criada. A natureza humana pré-queda, né? Pré-pecado original. Fecha aspas, né? Essa filosofia de Cristo, portanto, é uma renascença, que representa um retorno à natureza bem criada. Bom, ele diz exatamente o que o Erasmo diz logo depois, né? Eu não tinha me atentado para isso. E os melhores livros dos pagãos contêm grande número de coisas que concordam com a doutrina de Cristo. Então veja, também não está pegando esses autores antigos e tal e jogando tudo no mesmo saco e dizendo que não tem nada que preste ali. Ele diz que tem algo que presta na medida em que há coisas que se assemelham, né, ou que corroboram, ou que de alguma coisa enfatizam pontos presentes também na doutrina cristã. Para Erasmo, a grande reforma religiosa se resume em sacudir dos ombros tudo aquilo que o poder eclesiástico e as disputas dos escolásticos acrescentaram à simplicidade das verdades evangélicas, confundindo-as e complicando-as. Então, notem, né, esse retorno a uma natureza bem criada, acaba se traduzindo aqui também como um retorno à simplicidade da mensagem do Evangelho. Né? A um retorno àquilo que é o de mais básico, que é o que está na Escritura, que é como os padres da igreja viviam, né? Os próprios apóstolos viviam, os primeiros cristãos viviam, sem essas especulações cheias de silogismo e tal, essa doutrina que foi sendo construída em cima desse núcleo mais básico. Ele está propondo justamente um retorno a esse núcleo. E nisso a gente já vê algo muito parecido com o que vai ser a proposta do Lutero depois, né? Mas enfim, isso é para o próximo vídeo. Então essas coisas, esses debates, né, teológicos, como foram se desenvolvendo na Idade Média, eles só confundem as verdades evangélicas porque começam a complicá-las, né? Colocar um monte de termo ali que inicialmente não tinha nada a ver. O caminho que Cristo indicou para a salvação é o mais simples. Não tem essa complicação toda dos escolásticos. Fé sincera, caridade não hipócrita e esperança. Esperança que não se envergonha.
Então, fé, esperança e caridade, né? As três virtudes teologais, as três virtudes fundamentais da vida cristã, que são listadas lá justamente por São Paulo na Sagrada Escritura, né? Se tomarmos os grandes santos como exemplo, veremos que eles não fizeram outra coisa senão viver com liberdade de espírito e a genuína doutrina evangélica. Eles são santos não porque fizeram silogismos e tal, descobriram, sei lá, a constituição da matéria, do mundo sublunar, da substância sensível, enfim. Eles se tornaram santos porque viveram isso, né? Fé, esperança e caridade, fundamentalmente. E a mesma coisa pode ser encontrada nas origens do monaquismo e na vida cristã primitiva. Então ele não está pegando aqui todos os santos da história, está se referindo aos santos de maneira geral, mas pensando principalmente nesses santos do começo, né, que ainda não haviam sido contaminados com as doutrinas escolásticas, com essa absorção da filosofia pagã, que para o Erasmo complicou o cristianismo muito mais do que o favoreceu, muito mais do que o explicou. É preciso, portanto, retornar às origens. É nessa ótica de retomada das fontes que se inserem a edição crítica e a tradução do Novo Testamento, que Erasmo gostaria de ter visto nas mãos de todos, além da edição dos antigos padres Cipriano, Arnóbio, Irineu, Ambrósio, Agostinho e outros. Nesse sentido, Erasmo pode ser considerado o iniciador da patrologia. Então vejam aqui, justamente no contexto desse impulso, nesse ímpeto de resgate das origens, é que a gente pode inserir, que a gente pode entender melhor essas traduções todas que ele fez e todo esse trabalho editorial e de tradução, de edição de textos da patrística. Ele editou esses textos não por uma curiosidade intelectual meramente, ou por, sei lá, qualquer outro motivo, mas porque ele via nisso, uma realização desse projeto, dessa necessidade de reforma que precisava ser feita para ele. E aí, nesse sentido, ele pode até ser considerado o iniciador da patrologia. Tamanho foi o volume de obras que ele traduziu e disponibilizou. A reconstrução filológica do texto e sua correta edição tem, portanto, significado bem preciso em Erasmo. Tem um sentido que vai além da mera operação técnica e erudita. De novo, isso é parte do projeto de reforma, do projeto de retomada das origens do cristianismo, dessa dimensão mais simples dele, e mais original. Bem, agora vamos falar sobre o conceito erasmiano de loucura. É no elogio da loucura que encontramos o espírito filosófico erasmiano, em sua manifestação mais peculiar. Trata-se de uma obra que se tornou muito famosa e entre as poucas obras suas que ainda hoje se lêem de bom grado. Então, no geral, realmente a gente não ouve muito falar sobre Erasmo, a gente não vê as obras dele sendo muito traduzidas, exceto o elogio da loucura, que realmente tem muita gente diz que é muito importante, enfim, isso até se você pegar no YouTube cursos de pré-vestibular, você às vezes até vê um vídeo sobre Erasmo de Roterdã falando especificamente sobre essa questão da loucura. É um tema que ainda hoje, é um livro que traz questões que ainda hoje interessam as pessoas. Mas enfim, o que é essa loucura? Que loucura é essa que ele está elogiando? Loucura que, enfim, não parece de imediato algo elogiável. A gente não tende a pensar assim, geralmente. Não é fácil individuá-la e defini-la. Está falando da loucura a que o Erasmo se refere. Dado que Erasmo a apresenta em extensa gama, que vai do extremo negativo, em que se manifesta a pior parte do homem, ao extremo oposto, que consiste na fé em Cristo, que é a loucura da cruz, como o próprio São Paulo a define. Então, notem, loucura é um termo super abrangente, que vai desde o pior caso ao melhor caso. Há uma loucura que é aquela loucura no sentido mais pejorativo que a gente tende a entender, levando o homem a cometer as maiores loucuras mesmo, as maiores insanidades, coisas horríveis. Mas também a vida cristã realizada na sua mais plena vivência é justamente também considerada loucura. Então vejam, loucura está cobrindo aí uma gama de fenômenos muito grande. E entre os dois extremos, Erasmo apresenta toda uma gama de graus de loucura, num jogo muito hábil, por vezes usando a ironia socrática, outras vezes gostosos paradoxos, e outras ainda uma crítica dilacerante e um não disfarçado desapontamento, como quando denuncia a corrupção dos costumes da igreja da época. Então ele usa desse elogio à loucura para criticar várias instâncias da sociedade,
é criticar vários comportamentos, é criticar os intelectuais, como eu mencionei no começo, e também fazer elogio de uma série de outras práticas, né? Algo que, inclusive, é interessante dessa obra é que ele fala ele próprio como loucura, né? O eu lírico aí é a loucura que está falando com a gente, né? O Erasmo escreve como se fosse a loucura. Então é muito curioso, né? Ela própria, vamos dizer assim, se manifestando em todas essas suas facetas. Às vezes, Erasmo denuncia a loucura com evidente intenção de condenação. Outras vezes, como no caso da fé, com a intenção evidente de exaltar seu valor transcendental. Várias vezes, então, a loucura é colocada como a fonte das melhores coisas que há no mundo. Outras vezes ainda, simplesmente, para mostrar a ilusão humana, aliás, apresentando-a como elemento indispensável do viver. Então, enfim, a loucura aí cobre toda essa gama dos fenômenos aliás, os causa. Esse é o ponto dele. Causa atitudes condenáveis, causa atitudes louváveis e causa coisas que são indispensáveis para o viver humano. Ele fala da amizade, ele fala aqui da ilusão humana diante de uma série de coisas. Então, quase tudo da vida humana acaba sendo reportado à loucura em alguma medida. A loucura é como uma vassoura mágica que varre tudo o que se antepõe à compreensão das verdades mais profundas e severas da vida, ou que nos faz ver que, às vezes, sob as vestes de um rei, nada mais há do que um pobre mendigo, ou o contrário, e que, às vezes, sob a máscara do poderoso, nada mais há do que um vil. A loucura erasmiana arranca os véus, fazendo-nos ver a comédia humana da vida. A loucura é como uma vassoura mágica, que varre tudo o que se antepõe à compreensão das verdades mais profundas e severas da vida, ou que nos faz ver que, às vezes, sob as vestes de um rei, nada mais há do que um pobre mendigo, ou o contrário, que, às vezes, sob a máscara do poderoso, nada mais há do que um vil. A loucura erasmiana arranca os véus, fazendo-nos ver a comédia da vida e a verdadeira face daqueles que se escondem sob máscaras. Mas, ao mesmo tempo, mostra o sentido do palco, das máscaras e dos autores, procurando de certa forma fazer com que se aceitem todas as coisas como elas são. Assim, a loucura erasmiana é reveladora da verdade. Seja uma boa verdade, seja uma má verdade, de todo modo a loucura está ali, justamente para expressar essa dimensão da vida que muitas vezes aparece oculta. E o ponto culminante da loucura erasmiana, como dizíamos, está na fé. O ponto mais alto da loucura, aquela loucura na sua melhor expressão. E o cume dos cumes da loucura é a felicidade celeste, que é própria da outra vida, mas da qual às vezes é dado aos piedosos perceberem, já aqui nesta terra, o sabor e o perfume, pelo menos por breve momento. Então, notem, até a vida do céu, a vida dos bem-aventurados lá, com Deus e tudo, no paraíso, é uma vida louca, vamos dizer assim. É uma vida permeada pela loucura também. Essa loucura da cruz, essa loucura de Cristo. Não a loucura que leva a gente a, sei lá, enfim, fazer coisas horríveis. Enfim, se vocês conhecem pessoas loucas, vocês podem imaginar por vocês mesmos. Bom, e aí o Reale diz aqui. A rigidez com que Erasmo criticou papas, prelados, eclesiásticos e monges do seu tempo e certos costumes dominantes na igreja, bem como certas afirmações doutrinárias que fez, valeram-lhe a aversão dos católicos, que mais tarde puseram no índex, o índex de livros proibidos, algumas de suas obras e recomendaram cautela crítica em relação a outras. Então ele desagradou bastante a galera nesse período, de modo até que algumas obras suas foram colocadas no Index Librorum Prohibitorum. Lutero, porém, enfureceu-se com a polêmica sobre o livre-arbítrio, definindo Erasmo com insólita violência, como ridículo, tolo, sacrílego, tagarela, sofista e ignorante, qualificando sua doutrina como um misto de cola e lama, de lixo e excrementos. Então, beleza, desagradou bastante a Igreja Católica, mas talvez o Lutero tenha ficado um pouco mais incomodado do que a Igreja. Enfim, o Lutero também era uma pessoa de palavras bem duras, pelo que eu conheço dele. Mas Lutero, como logo veremos, não admitiu oposições. Com efeito, para alcançar objetivos em parte idênticos, esses dois homens trilhavam caminhos de direções opostas. Então, voltando ali àquela questão toda da religião, o Lutero, de fato,
tem essa dureza, né? Esses modos como ele definiu o Erasmo, acho que já denuncia um pouco da personalidade dele, e aí a gente já consegue um pouco entrever como ele vai conduzir essa oposição à situação presente da igreja de uma maneira diferente. Né? Ao contrário do que Erasmo fez, que continuou na igreja, apesar de, enfim, ter sido crítico dela e não ter necessariamente defendido-a assiduamente, né, ativamente também, ele, enfim, claramente teve uma posição muito mais... qual o termo que o Riley usa aqui? Uma posição muito mais atenuada, né, muito mais tranquila. E a posição do Lutero é que a gente vai ver justamente no próximo vídeo. E bom, galera, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrem-se de deixar um like aí embaixo, comentar alguma coisa e se inscreverem no canal. Além disso, apoiem o canal financeiramente das maneiras todas que eu falei no começo do vídeo. E, o mais importante de tudo, divulguem o vídeo para que vocês acharem que possa se interessar. Isso é muito, 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 muito importante mesmo, tá bom? Obrigado, gente. Um abraço. Valeu.